Olá, turma, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a administração de medicamentos. Então, medicamento nada mais seria, então, do que qualquer substância, né? Toda substância que introduzida no nosso organismo vai atender, então, uma finalidade terapêutica, né? Então, a gente tem várias finalidades de medicamentos, né? Podem ser elas preventivas, né? Nos casos das vacinas, paliativa, no caso de analgésicos, curativa, né, para o uso de antibióticos, por exemplo, e substitutiva, por exemplo, quando a gente faz uso de insulina. Então, a aplicação, né, a administração de medicamentos, ela constitui, então, uma das principais funções nossa da equipe de enfermagem, né? Então, ela vai exigir de nós responsabilidade, conhecimento e habilidade para a administração da medicação, né? Para garantir, então, segurança do nosso paciente. Então, constitui de várias etapas e envolve vários profissionais, né? Para essa administração do medicamento, né? Ela envolve o profissional desde lá, o profissional do almoxarifado, né? Que faz, então, a guarda desse material, o profissional farmacêutico, né? O escriturário, né? Que faz a dispensação dessa medicação. Nós, né? Técnicos e enfermeiros, né? Então, são vários profissionais envolvidos para a administração de medicação de um paciente, tá? Então, isso faz, né, com que se aumente, né, tem um risco elevado de ocorrer erro, então, durante a administração, tá? Então, por isso, uma função nossa que deve ser feita, então, com muito cuidado, com conhecimento, né, para ser realizada. Então, algumas observações gerais, né, assim quanto, então, a administração de medicamento, né? Então, todo medicamento, ele deve ser prescrito, né, pelo médico ou então pelo enfermeiro, quando então tiver protocolo na instituição, tá? Só para lembrar, para quem ainda não sabe, a gente tem então um parecer do Corém que autoriza, né? Então o enfermeiro tem parecer legal quanto à prescrição de medicação, desde que tenha protocolo, né, interno na instituição, tá? A prescrição ela deve ser escrita, então, em letra legível, assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro, né? Deve constar nome da medicação, dose, frequência e via de administração, tá? Ao administrar o medicamento, né, observar se este pode produzir, então, alguma reação, né, alérgica a esse paciente ou adversa. Ao observar qualquer sinal ou sintoma de reação alérgica, deve suspender imediatamente, né, a aplicação do medicamento e encaminhá-lo, então, ao médico. E deve ser, então, na maioria das vezes, né, então, essas medicações, elas devem ser preparadas, então, na sala de enfermagem, tá? No postinho de enfermagem que a gente chama. Então, não deixar medicamentos expostos ao sol, umidade ou calor, sempre examinar o prazo de validade dessas medicações, né? Não colocar, então, medicamento perto de estufa, lixo ou qualquer material que esteja contaminado. Bem importante também ao diluir, né, a medicação, estar atento quanto ao horário de administração dessa medicação, tá? Por exemplo, se eu tiver uma medicação para ser aplicada às 10 horas da manhã, eu não vou diluir ela lá às 8 da manhã, tá? Porque a medicação ela tem um tempo, né, de estabilidade, tá? Algumas medicações têm estabilidade de até 24 horas, porém algumas têm estabilidade de 6 horas, 4 horas ou até um tempo muito menor, tá? Então a gente orienta, tá? Deu o horário para administrar a medicação, você vai lá, né, na gaveta do paciente, pega a medicação, dilui e vai aplicar, tá? Nunca deixar medicação diluída em cima de balcão, pendurada né, no suporte de soro, enfim, tá? Diluiu a medicação, vai pro quarto do paciente, pro leito do paciente e aplica a medicação. A padronização de horários vai facilitar bastante, né, a execução de prescrição e administração de medicamento, tá? É bem comum, então, a gente ter essa padronização nos hospitais, enfim, que facilita, então, a rotina para nós da enfermagem, né? Geralmente, então, tá, esses medicamentos, eles são armazenados numa área específica, né?
dispensados então em armários, prateleiras que são de fácil acesso, né? Mantém então a medicação organizada, protegida de poeira, umidade, insetos, raios solares, enfim, qualquer agente que possa alterar o estado da medicação, tá? Normalmente nos hospitais, como ocorre então a dispensação dessa medicação, tá? Então a farmácia onde fica, né, armazenado todas as medicações, tá? Então a prescrição médica, ela sai então uma prescrição que dura 24 horas, né? Após a prescrição médica feita, né, essa prescrição então é enviada para a farmácia, aonde eles fazem a dispensação, tá? Tem alguns hospitais que fazem a dispensação da medicação pro setor, né, pro paciente por dia, tá? Então, a cada 24 horas ele manda a dispensação de medicação, tá? Mas o ideal e que, né, já tem vários hospitais fazendo isso, que é o correto e é o que deve ser feito, né? É a dispensação de medicamento por horário, tá? Então, por exemplo, tá? Pro horário das 8 horas, a farmácia vai dispensar dentro de um saquinho ou uma caixa, enfim, o medicamento das 8 horas do paciente, seu João, por exemplo, tá? Então, ela vai dispensar o material, né? Seringa, agulha, água destilada, o que for preciso, e a medicação para aquele horário, tá? Então, não vai ter erro de você, por um exemplo, de medicar o paciente com a medicação errada, ou fazer junto com a medicação das 8 a medicação das 10 horas, tá? Porque só vai vir essa medicação. Lá às 10 horas da manhã, ela vai mandar também a medicação das 10 e assim por diante, tá? Essa dispensação por horário e por paciente, tá? Diminui muito, então, o risco, então, de erros na administração de medicamento, tá? Alguns medicamentos, então, eles necessitam ser armazenados, né, em refrigerador, geladeira, tá? Na maioria desses medicamentos que precisam ser armazenados, né, nessas geladeiras, tá? A temperatura ideal é que fique de 2 a 8 graus, tá? Então, a gente tem que ter um controle bem rigoroso quanto à temperatura dessa geladeira, tá? Normalmente faz-se a verificação da geladeira a cada de 2 a 3 vezes por dia, né? Aonde se eu tiver uma temperatura mais baixa de 2 graus ou mais alta que 8, tá? Tem que comunicar, enfim, o responsável o quanto antes para estar averiguando o que está acontecendo com essa geladeira, tá? Pois estes medicamentos, tá? Se ficarem menos de 2 graus ou mais de 8 graus, pode interferência ali, então, na sua ação. Esses recipientes, então, que contêm medicação, né, o ideal, então, que possuem tampa, então, rótulo identificado com o nome do paciente, dosagem do fármaco e tudo, tá? As embalagens, então, com dose unitária, né, que é, então, a separação e rotulada em doses individuais, né, que é o que eu vinha comentando ali sempre para vocês, o que está, então, cada vez mais sendo adotada nas instituições, né, é um meio, então, de promover um melhor controle e racionalização dos medicamentos e assim como também evitar, né, erros, então, de administração de medicamento. Então, algumas possíveis reações, né, que podem vir a ocorrer durante a administração de medicamento, as quais a gente deve estar atenta para caso ocorra uma dessas reações, né, estar suspendendo o mais logo, então, essa administração e estar comunicando, então, o médico, né. Então, a urticária, né, ou erupção da pele, né, com coceira, edema, né, em qualquer lugar, desde que né, pode ser, então, edema de face, de membro, enfim, sinais de choque, né, que, então, quando a pele fica avermelhada, seguida de palidez, tontura, agitação, ansiedade, tremores, ou, então, extremidades arroxeadas, né, náuseas, dificuldade de enxergar, dor intensa, zumbido ou surdez e dificuldade a urinar, tá? Então, a gente deve estar atento quando a gente administra a medicação para caso, então, ocorra uma dessas reações. Então, a gente tem aqui, tá? Tem um artigo, então, científico, né, que identifica, então, os 9 certos para administração de medicamentos, tá?
Lembrando, então, que esse é um artigo da Anvisa, tá? A gente vê por aí circulando, enfim, algumas pessoas que falam em 13 certos, 10, enfim, 11 certos, tá? Mas o último divulgado pela Anvisa ainda traz os 9 certos, tá? Então, a gente segue com esses. Que é, então, quando a gente vai administrar medicamentos, então, estar atento para que seja administrado no paciente certo, tá? Então, a gente deve estar sempre verificando pulseirinha do paciente, tá? Checar o nome do paciente na pulseirinha, confirmar seu João, você é João, nascido em dia tal. Olhar, então, na plaquinha de identificação de cabeceira do paciente, tá o mesmo nome que na pulseirinha, tá? Por quê? Por exemplo, um paciente pode, né, tá deambulando e vai, por um acaso, deita no leito errado, daí você vai lá e vai fazer a medicação errada, né? Não. Então, tá sempre atento, tá? Então, a gente tem que checar nome do paciente na pulseirinha, nome do paciente no quadro de identificação do leito e pedir para ele se ele é o fulano de tal, tá? Caso esse paciente esteja desorientado, tá? Provavelmente ele vai estar com um acompanhante, então faça, né, essa identificação com o acompanhante. Então, medicamento certo, tá? Então, se for preciso ler 2 vezes o nome do medicamento na prescrição e no rótulo do medicamento, faça, tá? A via de administração certa, tá? Por exemplo, na prescrição tá para administração de dipirona via endovenosa, tá? Então, a gente tem que fazer essa dipirona via endovenosa, tá? Então, confere a via, nada de ir lá e fazer intramuscular no paciente, tá? Então, via de administração certa. Horário certo, então se tá prescrito para as 8 da manhã, eu vou administrar às 8 da manhã. Não é nem às 9, nem às 10 e nem às 7, tá? A dosagem certo, bem importante também. Por exemplo, se o doutor prescreveu 100 miligramas de medicação tal, tá? E a medicação, né, veio numa ampolinha que tem 200 miligramas, tá? Então, tem que estar bem atento quanto a isso também, porque daí eu não vou administrar o frasco inteiro, eu vou ter que fazer a regrinha para ver quanto que eu vou administrar dessa medicação, tá? Fazer o registro certo, tá? Então, estar anotando no prontuário, estar checando na pastinha do paciente, tá? A gente espera também que o paciente tenha uma resposta, né, uma ação certa, que esse medicamento faça uma ação certa nesse paciente, né? Que ele seja de forma certa também para esse paciente essa ação e que tenha uma resposta certa também, tá? Então, a administração de medicamento, tá? É uma das nossas funções mais complexas, que exigem muito cuidado, tá? Então, para a gente estar atento, então, a esses 9 certos na administração de medicamento, correto? Então, a gente classifica, né, os medicamentos quanto à finalidade, né? Então, a gente tem um medicamento que tem uma ação profilática, né, que é aquele medicamento, então, que tende a evitar, enfim, a propagação de doenças, né? Por exemplo, então, as vacinas, né? A gente vai ter também os medicamentos que têm ação paliativa, né? Que é aquele medicamento, então, que tem aquela ação momentânea, né? Que serve apenas, então, para aliviar os sintomas. Então, por exemplo, analgesia, né? Analgésicos, morfina, dipirona, enfim, tá? A gente tem os medicamentos também com ação curativa, né, que promove a recuperação e cura do paciente, tá? Por exemplo, antibióticos, antivirais, né? E aqueles medicamentos que têm fins diagnósticos, tá? Que são utilizados para, por exemplo, então, realização, então, de raio-x, né? Tomografia com contraste. Então, é um medicamento que a gente vai estar utilizando para fim diagnóstico desse paciente. A classificação, então, dos medicamentos quanto à origem, tá? Então, a gente pode classificar o medicamento quanto à origem natural, aqueles extraídos, então, de órgãos, glândulas, né? Extraídos de fontes de minérios, enfim, de diversas partes de plantas, tá? E o medicamento de origem sintética, que é aquele, então, preparado, né?
em laboratório através de processos químicos, tá? Então, esses medicamentos, eles têm composição e ação idêntica aos produtos de origem animal e vegetal, porém, eles foram, então, preparados em laboratório. A classificação, então, dos medicamentos quanto à forma, então, a gente classifica o medicamento semissólido, tá? Então, é aqueles que são em géis, loções, né? Pastas, cremes, pomadas, enfim. Líquido, né? Então, são os xaropes, emulsões injetáveis, enfim. Sólida, né? Que são, então, os comprimidos, cápsulas, drágeas, né? Enfim. E gasosa, que são, então, os aerosóis, né? Aqueles sprays. Então, a classificação quanto à composição química, então, tá? Esses eu vou passar, assim, mais rapidamente, que é só para vocês terem uma noção, então, mas vocês vão ver, então, em farmacologia também, alguma coisa quanto à composição química, né? Então, a gente tem os ácidos, né? O sal, que é o composto, então, formado pela reação entre o ácido e uma base ou um metal. Quanto à composição química, então, os princípios ativos vegetais, né? Que são extraídos de determinados vegetais, né? Certas plantas, né? Fungos, bactérias, enfim, né? E elas dão origem na maioria dos antibióticos, então. Quanto ao princípio animal, né? Então, eles são extraídos de glândulas exócrinas ou endócrinas, né? Dos animais. Líquidos orgânicos, enfim, proteínas e enzimas, né? E, enfim, elas vão dar origem, então, por exemplo, aos soros, algumas células catalisadoras, enfim, tá? De medicação. Quanto, então, à ação terapêutica, né, dos medicamentos, então, a gente tem a ação local, que é aquele medicamento que vai agir, então, no local da aplicação, e a ação geral ou sistêmica, né, que é aquela medicação que vai circular na corrente sanguínea, né, e vai ter ação, enfim, em um determinado órgão ou tecido. Então, a ação remota, partes distantes do corpo, um estimulador, né, de um órgão, que por sua vez vai estimular, então, outro, tá? Ação local geral, né? É uma droga que foi aplicada, poderá então produzir um efeito local, né? Poderá ser absorvida e produzirá ao mesmo tempo um efeito geral, tá? Por exemplo, então, se a gente vai aplicar epinefrina, né, na mucosa nasal, né? A fim de estancar ali a hemorragia, tá? Ela pode ser absorvida, né? Cair na corrente sanguínea e produzir, então, elevação da pressão arterial, tá? Então, quanto ao efeito local, tá? Então, esse medicamento, ele pode ser classificado como antisséptico, no caso, então, do uso de clorexidina, adstringente, tá? Então, quando eu vou... quando precipita, né, a proteínas, então eu tenho pouca penetração celular, né? Então, atingindo apenas ali a superfície, tá? Por exemplo, ácido, enfim. Irritante quando acarreta inflamação no tecido cutâneo ou mucoso e vai produzir então um fluxo maior de sangue ali no local. Efeito emoliente, né, quando protege e amolece a pele, né, e às vezes a mucosa, por exemplo, quando eu uso óleo de amêndoa. Estipítico, quando vai estancar a hemorragia local, tá, por exemplo, fazer o uso de pomada de adrenalina, né. Vulnerário, então, quando promove cicatrização de uma ferida, por exemplo, sulfato de zinco. Deumucente, quando aplicado em tecidos irritados, né, ou com escoriação, tende a revestir, né, ali, então, a superfície e vai proteger, né, do contato com ar ou, enfim, de agentes irritantes do meio ambiente, tá? Antihelmíntico, né, quando espelha ou destrói vermes intestinais. Anestésico, quando vai paralisar, então, as terminações nervosas sensoriais, né, provocando, então, a perda da sensação dolorosa em um determinado local, né, quando a gente faz anestesia local. Adsorvente, então, quando cobre a pele ou a mucosa com a finalidade de impedir, então, possíveis contatos com irritantes, tá? Então, por exemplo, talco, né, óxido de zinco. Temos também estimulante, né, quando aumenta a irrigação sanguínea em um determinado local.
E quanto, então, ao efeito geral, tá? Então, o medicamento, ele pode produzir, então, as ações estimulantes, né? Quando aumenta a função, então, de uma célula ou órgão ou sistema, tá? Por exemplo, então, a cafeína. Temos a ação, então, deprimente, quando vai diminuir a função das células ou órgão ou sistema, tá? Por exemplo, a morfina, né? Que deprime, então, o centro respiratório. Cumulativo, quando, então, a eliminação dessa medicação é, então, um pouquinho mais lenta que a sua absorção. E a concentração, então, ela vai aumentando no organismo, tá? Então, ela vai se acumulando no organismo. Contínua, tá? Pode ter, então, esse efeito cumulativo, por exemplo, os digitálicos, tá? Anti-infeccioso, né? Então, quando o medicamento é capaz de destruir germes responsáveis por infecção, tá? Antagônico, quando uma substância, né, administrada, ela vai possuir, então, efeito contrário, tá? Então, por exemplo, eu tenho, então, a pilocarpina, né? E eu quero fazer, então, o efeito contrário dela, eu administro a atropina, né? Que, então, vai aumentar, então, a frequência cardíaca, tá? Medicações sinérgicas, quando a substância, né, o medicamento são ministradas juntos e uma reforça a ação da outra, tá? Aumentando, então, potencializando, então, o medicamento, a ação da outra, tá? Por exemplo, então, se eu vou tomar aspirina e cafeína, tá? Então, uma vai potencializar a ação da outra. Então, agora, quanto às medicações, a gente pode ter, então, medicações administradas por via interna ou uso externo, tá? Então, só para lembrar, então, medicamento de uso interno são aquelas que vão passar pelo estômago e intestino, tá? Por exemplo, dragas, comprimido, cápsulas e xaropes, tá? E o uso externo são aquelas aplicáveis, então, na superfície do corpo ou mucosas, né? Que são facilmente, então, acessíveis ao exterior e não vão passar pelo estômago e intestino, tá? Por exemplo, pomadas, cremes, supositórios, shampoo, sabonetes, enfim, tá? Então, de uso interno, a gente tem medicações via oral, né, o bucal, sublingual e gastrointestinal, tá? Uso externo, então, cutânea, né, retal, vaginal, oftalmológica, otológica e nasal. E via parenteral, né, que são as injetáveis, que são, então, intradérmica, né, subcutânea, intramuscular, endovenosa, intratecal, intraarticular e peritoneal, tá? Então, as medicações de uso parenteral que vão ser de nossa competência, né, da enfermagem, então, são a intradérmica, subcutânea, intramuscular e endovenosa. Então, as medicações via oral, a gente tem, então, comprimidos, dragas e cápsulas, né? Pílulas, pastilhas, enfim, líquidos, pastas, pós, são várias as medicações que podem ser administradas via oral, tá? Então, as vantagens é uma forma prática e econômica, né? Uma forma segura e indolor ao paciente também. Porém, possui as desvantagens, então, né? Uma relativa incapacidade de avaliar, então, a absorção da droga, tá? Pode provocar náuseas quando o sabor for desagradável, né? Algumas medicações também fazem mal aos dentes, né? Ao esmalte do dente, pode fazer irritação gástrica, né? Tem um uso, então, limitado e a absorção, ela é lenta se comparada às demais vias, né? Então, se o medicamento, então, via oral for comprimido, pílulas, dragas, enfim, ele deve ser colocado, então, na mão do paciente, né, quando possível, e pedir, então, para que ele deglute, né, engula esse comprimido, então, na nossa presença, né, com um líquido, de preferência água, né. No caso, então, de medicamento líquido, né, o ideal, então, a gente agitar bem o frasquinho do medicamento, né, antes de tirá-la do recipiente, né, de graduá-la, né, para evitar, então, que esse medicamento esteja mal diluído, né. Aqui, então, tem alguma observaçãozinha, tá? 1000 miligramas, então, equivalem a 1 grama, tá?
e 1 miligrama, então, equivale a 0,001 grama, tá? Então, algumas medicações, por exemplo, no frasco, tá? Vem em grama e o doutor pede, por exemplo, para aplicar 250 miligrama ou 500 miligrama, enfim, a gente vai ter que estar fazendo, então, a regrinha de 3 para estar administrando, então, a dose correta, tá? Aqui também outra tabelinha, tá? O que a gente mais utiliza aqui dessa tabela, tá? É a quantidade de gotas, tá? Que então 20 gotas equivalem a 1 ml, tá? É bem importante ter de cabeça isso, tá? Porque, por exemplo, algumas medicações o doutor vai prescrever tantas gotas, né? Por minuto, e a gente vai estar infundindo essa medicação via bomba de infusão, então a gente está fazendo o cálculo, tá? Para pôr em ml hora, tá? Então, 20 gotas equivalem a 1 ml e 60 microgotas, né, equivalem então a 1 ml também. Então, a via de administração sublingual, né, então ela é uma via, tá, que não tem ação, né, ali do suco gástrico, enfim, ela tem uma ação mais rápida, né, que é a via oral, né, porque ela passa diretamente, então, ali para a circulação geral, né? O ideal é, antes de dar para o paciente o comprimido sublingual, né, pedir para ele fazer um enxágue na boca com água, tá? A gente vai estar colocando, então, o medicamento sob a língua, e pedir, então, colaboração, então, do paciente, né, para não engolir a medicação, né, ali a saliva por alguns minutos, a fim de, então, que essa droga, então, esse medicamento seja ali absorvido, então, na via sublingual. Via retal, né, então, na maioria, então, dos tem formato, então, mais oval, né, e uma consistência, então, que facilita, então, a aplicação, né, e nas maioria das vezes, então, não deve ser partido, quebrado, nada, tá? Ela vai se dissolver, então, dissolver em contato com a temperatura corporal, né, e é indicado, então, para estimular, então, a peristalse ali, visando, então, a facilitação, então, da eliminação intestinal, tá? Geralmente, então, os resultados se manifestam ali em torno de 15 a 30 minutos após, então, a aplicação, então, do medicamento via retal. Aqui, então, a gente tem a parte, né, dos líquidos, né, que pode ser, então, clíster, né. Essa parte a gente viu também, tá, numa aula específica, né, de enema, enfim. Mas então, quando a gente vai estar administrando, né, através, então, de uma sondinha retal, né, por gotejamento na maioria das vezes, né, que vai auxiliar também na evacuação desse paciente, tá? A medicação via vaginal, tá? Então, verificar, então, e colocar a paciente em decúbito dorsal, né, com as pernas afastadas, né, em posição ginecológica. Colocar, então, a pomada ou o óvulo, né, no tubo do aplicador e fazer a aplicação, tá? Então, esses medicamentos intravaginais têm a forma, às vezes, de creme ou óvulo, né, que são introduzidos, então, com o auxílio de um aplicador de uso individual, tá? Geralmente, tá, essas medicações são aplicadas no horário da noite, tá? Que, então, após a paciente, né, permanece deitada por o maior tempo possível, né? Para, então, o medicamento fazer ali o seu efeito, tá? O aplicador, então, ele tem um tamanho, ele deve ser introduzido aproximadamente 7,5 centímetros, tá? Ele já vem mais ou menos com o tamanho certinho, tá? Para aplicação. E pedir, então, para a paciente, né, permanecer deitada por o maior tempo possível. Via nasal, então, tá? Então, são medicamentos, então, na maioria das vezes utilizado, né, com conta-gotas, né? Ou então os medicamentos spray, tá? Então, pedir para que o usuário, né, fique em posição sentada, com a cabeça, né, ligeiramente para trás. E através do conta-gotas, ou enfim, ou spray, né, fazer, então, a aplicação da medicação conforme, então, a prescrição médica, tá? No caso, então, desses conta-gotas ou spray, tá? O ideal é que faça o uso de cada
cada medicação, enfim, cada frasquinho de uso para o paciente, tá? Uso único, porém, quando não possível, então evitar encostar na mucosa nasal do paciente, tá? A via ocular tá da mesma maneira, tá? Na maioria das vezes, então, utiliza-se um conta-gotas, tá? Da mesma forma, tá? Evita-se encostar ali na mucosa ocular do paciente, tá? A gente pode estar fazendo, então, uma bolsinha, tá? Na pálpebra inferior, puxando a pele sobre a órbita óssea ali, tá? Sem fazer, então, pressão no globo ocular, né? E pingar, então, o colírio ali na bolsa formada sem encostar a gotinha no olho, tá? Solicitar, então, para o paciente, então, fechar os olhos cuidadosamente e piscar algumas vezes, tá? Para estar espalhando essa medicação e retirar o excesso, então, com gás e tal, o excesso que vai pingar ali fora do olho. Via auricular, tá? Da mesma maneira, com conta-gotas, tá? Também a gente vai pedir, então, para o paciente, tá? Estar virando a cabeça um pouquinho lateralizada, tá? Para trás, tá? Se for prescrito nos dois ouvidos, tá? Esperar 3 minutos entre uma aplicação e outra, tá? Esses 3 minutinhos de espera, então, para manter a cabeça mais baixa do lado, então, que foi aplicado, tá? Para a medicação escorrer bem ali no canal auditivo, tá? Então, tem algumas técnicas, tá? Nas crianças, a gente pode estar tracionando o pavilhão auricular, né? A orelha para baixo e para trás, né? Que facilita, então, a visualização ali do canal auditivo. E no adulto, então, a gente vai estar tracionando a orelha para cima e para trás, tá? A via cutânea, então, é aquela via que a gente vai estar aplicando, então, loções, pastas e pomadas, tá? A gente pode estar, então, aplicando o medicamento na pele e espalhando, então, uniformemente com uma gaze, tá? Ou com um aplicador que a gente tiver. Chegamos, então, nas vias mais esperadas por vocês, né? Então, a via parenteral, né? Que é, então, a administração de medicamento, né? Por meio de injeção, né? Então, são elas intradérmica, subcutânea, intramuscular ou endovenosa, tá? Então, o material necessário, né, para a administração dessas medicações, né? Então, a gente vai estar precisando, então, de seringas e agulha, né? Bolas de algodão embebida em álcool ou clorexidina, né? 0,5%. Um recipiente, né? Uma bandejinha ou uma cubarim para pôr, então, o material, né? Um garoto e o medicamento prescrito, tá? Então, só para conhecimento de quem ainda não tem muito contato com esses materiais, né? Então, as seringas, né? Elas são constituídas, então, por 2 peças, né? Que podem ser, então... Antigamente, a gente tinha, então, as seringas de vidro. Hoje é mais comum, né? Mais, enfim, as seringas de plástico, né? Então, a gente tem, então, o corpo da seringa, né? Que possui, então, uma extremidade onde se encaixa o canhão da agulha, né? E o êmbolo, tá? E a agulha, então, que são metálicas, de comprimentos e calibres variados, tá? Dependendo, então, da via que a gente vai estar aplicando a medicação, tá? Então, a agulha também possui 2 partes, né? O canhão, então, que é a parte, então, mais dilatada que vai se encaixar na agulha. E a haste, então, que é a parte fina, né? Onde termina o bisel, tá? Então, da aspiração de medicamento, tá? Em frascos e ampolas, tá? Tem que se ter bastante cuidado para a gente não estar contaminando a nossa seringa, a nossa agulha e nem contaminando o líquido aspirado, tá? Eu vou deixar para vocês também um videozinho de aspiração de medicamento, tá? Para ajudar também vocês, tá? Então, a gente vai estar encaixando a agulha na seringa, né? Sem retirar, então, a proteção ali da agulha. Vai utilizar de preferência uma agulha mais longa, tá? Que deve ser utilizada, então, para diluição, né, da medicação, enfim, para transferência, então, do diluente para o frasco da ampola, tá? Então, vai retirar, então, a capa plástica ali da tampa do frasco, né? Vai estar fazendo asepsia, então, ali do local com álcool, né? Com algodãozinho com álcool ou clorexidina 0,5.
Vai deixar, então, ali esse algodão protegendo a a ampolinha, né? Ou do diluente, ou enfim, da água destilada, né? Conforme, então, protocolo, né? Vai destacar, então, o gargalo e aspirar, então, o diluente, né? Vai introduzir esse diluente no frasco, né? Que vem aquele frasco, então, com o pozinho, né? Vai estar homogeneizando o diluente com o pó, tá? Sem sacudir, tá? Fazendo movimentos circulares, tá? Então, para aspiração, então, do medicamento de frascos, a gente pode estar, então, injetando o ar equivalente à solução que a gente vai aspirar, tá? Para facilitar, tá? Então, facilita bastante. Então, você enche a seringa de ar, injeta o ar no frasquinho, tá? E automaticamente o líquido, ele vem para a seringa, tá? É bem mais fácil da gente estar fazendo assim. Recomenda-se, então, puxar um pouco do êmbolo, né, para remoção e solução contida ali na agulha, evitando, então, o respingo quando for retirado, então, o ar da seringa, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, tá, essa medicação aqui, tá, que é o omeprazol, ele vem com um diluente próprio, tá? Então, a gente vai estar fazendo a asepsia aqui, né, da ampolinha, tá? Ali do frasco também. Vai quebrar, né, a ampola do diluente, vai estar aspirando esse diluente, introduzindo no frasco com o pó e vai estar homogeneizando essa medicação, tá? Após a gente faz a aspiração, então, dessa medicação, tá? Isso para medicações que vêm em pó que precisam ser diluídas, tá? Tem medicações, então, que já vem líquida, tá? Por exemplo, uma dipirona, tá? Então, a dipirona, ela vem líquida, tá? A gente tem 2 vias de administração da dipirona, tá? Que pode ser via intramuscular. Nesse caso, a dipirona, né, líquida, não é diluída, ela é apenas aplicada, tá? No caso, se o médico prescrever essa dipirona via endovenosa, a gente pode estar diluindo, então, essa medicação em 10 ml de água destilada após estar aplicando endovenosa, tá? Então, a parte de diluição, reconstituição de medicação, enfim, ela é bem complexa, tá? Então, provavelmente vocês vão ver em farmácia alguma coisa, tá? Sobre isso, sobre reconstituição, diluição de medicamento, tá? E prestem bastante atenção nessas aulas, tá? Porque é bem importante, tá? E na prática também, vocês vão ver que a gente vai estar aprendendo, então, no nosso dia a dia, na prática, tá? Mas tem que tomar bastante cuidado quanto à reconstituição, diluição de medicamento, tá? Então, a via intradérmica, tá? Então, é a introdução de medicamento na derme, né? Com um volume máximo de 0,5 ml, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês, tá? O volume máximo de aplicação de medicação para cada via, por exemplo, intradérmica, endovenosa, intramuscular, tá? A intramuscular, por exemplo, dependendo do local de aplicação, cada local tem um volume máximo que pode ser aplicado, tá? Se nós for estar pesquisando na internet, por exemplo, tá? Tem vários autores, tá? Cada autor, por exemplo, traz uma quantidade máxima de volume que pode ser aplicado em tal via, tá? Por exemplo, na via intramuscular, tá? No dorso glúteo, tá? Então, tem autores que trazem como um volume máximo 5 ml, tá? Porém, eu trouxe para vocês, tá? Eu peguei de um autor e eu trouxe para vocês, então, uma quantidade máxima de medicamento que deve ser administrada, tá? Então, eu peço para vocês estarem estudando o que eu tô passando para vocês, tá? Porque na prova vai cair o que eu passei para vocês, tá? Então, de quantidade de medicamento, tá? Máximo em cada via, tá? Então, eu sei que vocês vão falar, professora, mas tá lá na internet que pode ser administrado 5 ml de medicamento no dorso glúteo, mas a prof trouxe 4 ml. E eu vou cobrar os 4 ml, tá? Vocês esqueçam que tá lá na internet ou que então outro professor passou para vocês, tá? Eu trouxe, então, como 4 ml, por exemplo, ali no dorso glúteo, tá?
Eu prefiro me precaver, fazer uma dose menor do que a gente tá necrosando um músculo, tá? Então, só tomem cuidado quanto a isso, tá? Para estar estudando o que eu passei para vocês no material, beleza? Então, voltando para a via intradérmica, né? Na via intradérmica, então, o volume máximo é 0,5 ml, né? Então, os objetivos da medicação via intradérmica, né? Auxiliar no diagnóstico de determinadas doenças, por exemplo, teste tuberculínico, né? Verificar, então, a sensibilidade a alguns alérgicos, né? Então, a gente faz aqueles testes de alergias por via intradérmica, tá? Temos algumas vacinas, como, por exemplo, a BCG também é via intradérmica, tá? Então, na nossa prática, tá? Então, quem vai trabalhar normalmente com a administração de medicamento via intradérmica é quem trabalha em sala de vacina, tá? E quem trabalha naquelas clínicas que fazem, então, aqueles testes, então, alérgicos, tá? Na prática, enfim, hospitalar, assim, é bem incomum tá utilizando, então, essa via. Então, aqui a gente tem, então, os locais de aplicação dessa via, tá? Na maioria das vezes, então, ali para BCG, então, é feita, então, ali no braço, tá? Na região, então, superior ali do braço, tá? No antebraço, tá? Na região do antebraço, então, a gente faz aqueles testes de alergias, tá? Dá para ser realizado também ali no dorso, tá? Então, dependendo do que for feito, tá? Aqui lembrando também, tá? O ângulo para administração de medicação intradérmica, tá? A gente utiliza, então, um ângulo de 15 graus para inserção da agulha, tá? Bem importante isso também. Tá? Então, o material necessário a gente vai estar utilizando, então, seringa, né? Normalmente, então, como a quantidade é bem pouco, máxima 0,5, a gente vai estar utilizando, então, uma seringa, aquelas seringas de 1 ml, tá? Que a gente utiliza também para administração de insulina, tá? E de preferência, então, agulhas hipodérmicas, tá? Então, são aquelas agulhas menores, tá? Então, por exemplo, uma agulha 13 por 3,5, 10 por 5, enfim, aquelas agulhinhas pequenininhas, tá? Que a gente vai estar utilizando para aplicação, tá? A gente vai estar, então, explicando o procedimento para o paciente, né? Fazendo sepsia da pele ali, né? Vai, então, espalmar, né? Distender a pele ali no local da aplicação, né? A gente não vai estar fazendo prega, tá? A gente vai distender a pele, tá? Ali no local. Posicionar a seringa, né? E introduzir a agulha com o bisel virado para cima, né? Lembrando que, como é num ângulo de 15 graus, tá? Ela vai ir paralelamente com a pele, tá? Injetar, então, lentamente, então, a dose indicada, tá? Retirar a seringa e a agulha, então, no movimento rápido, né? E aplicar, então, algodãozinhos para favorecer, então, ali a homeostasia do local, né? Se, por exemplo, houver ali um sangramento, né? É bem incomum, tá? Pois é apenas ali, então, a intradérmica, né? Normalmente a gente não passa muitos vasos sanguíneos, mas dá para estar aplicando, então, um algodãozinho. Observa-se também, então, a formação de pápula, né? Que é uma característica, então, ali da injeção intradérmica, tá? Então, como esse líquido a gente introduz ali, né, na derme, tá? Vai formar uma pápula, que é uma bolinha, né? Com a medicação. Então, a via subcutânea, né? Então, é a introdução de medicamento no tecido subcutâneo, né? A nossa famosa gordurinha, né? Então, a gente tem como uma quantidade máxima de medicamento que deve ser injetada neste local de 1 ml, tá? Então, ele é uma via de absorção lenta, tá? E contínua da droga, tá? Então, as características, então, do material, tá? Então, a gente vai estar utilizando também aquela seringa de 1 ml, tá? Seringa própria que a gente utiliza para insulina, né? Ela tem 1 ml no máximo, tá? Então, a gente pode estar graduando as unidades de insulina, por exemplo, para aplicação, tá?
Então, aqui os locais também de aplicação, tá? Então, dá para estar fazendo, então, aqui na região periumbilical, tá? Aproximadamente 3 dedinhos, tá? Ao redor do umbigo, né? Na região, então, do braço, né? Na região, então, da coxa. Nos que são os locais, então, a gente tem um maior acúmulo de gordura, tá? Aqui na imagem, então, dá para ver onde então está inserida a agulha, tá? A gente tem duas maneiras de aplicação da medicação subcutânea, tá? Se eu estiver utilizando, então, uma agulha de insulina, aquela agulha pequena, tá? A gente vai estar introduzindo, então, a seringa e a agulha num ângulo de 90 graus da pele, tá? Então, é reta, a gente desce a seringa reta, tá? Mas, se eu não tiver agulha de insulina, né? Aquela agulha pequena, e eu tiver, então, uma agulha maior, tá? Então, eu não posso estar utilizando, então, no ângulo de 90, né? Porque se vocês porem essa agulha do lado, ela vai estar passando do tecido subcutâneo e vai estar atingindo o músculo. Então, a gente vai ter que baixar um pouco o ângulo dessa seringa, tá? E estar aplicando no ângulo de 45 graus, tá? Então, essa imagem ali no canto é bem legal para vocês estarem entendendo o que é o ângulo, tá, da aplicação. Então, se eu tiver uma agulha pequena, tá? Então, eu introduzo no ângulo de 90 graus. E se a agulha for grande, tá? Para ela não estar passando pelo tecido subcutâneo, a gente aplica, então, no ângulo de 45 graus, tá? Então, aqui só para relembrar, tá? Prestem bastante atenção nisso, tá? Isso é questão de prova, vocês precisam saber, tá? Porque se eu for lá no paciente com uma agulha 25/7 aplicar uma injeção subcutânea e eu vou estar fazendo no ângulo de 90 graus, eu vou estar atingindo o músculo do meu paciente, tá? Então, é uma via de administração completamente errada, tá? Então, relembrando, tá? Agulha 25/7, 25/6, enfim, tem vários calibres, tá? Das agulhas maiores, ângulo de 45 graus, tá? E agulha de insulina, a gente vai estar utilizando, então, um ângulo de 90 graus. Então, a gente vai estar expondo, tá? A área de aplicação e fazer antisepsia do local, tá? Vai distender a pele de aplicação com os dedos indicador e polegar, né? Vai posicionar, então, a seringa e introduzir a agulha com rapidez e firmeza, tá? Vai soltar a pele, tá? Vai aspirar puxando o êmbolo para verificar se não foi atingido nenhum vaso, tá? Vai injetar o líquido lentamente, tá? Observando as condições do usuário. Retirar, então, a agulha com movimento único, rápido e firme e comprimir o local, então, por alguns segundos com algodão, tá? Então, nesse slide, a gente tem, então, uma questão bem polêmica aqui, que é quanto, então, a aspiração, né, do êmbolo para ver se atingiu algum vaso sanguíneo ou não, tá? Então, na teoria, tá? O tecido subcutâneo, né, a nossa gordurinha não tem vaso sanguíneo, tá? Então, se for uma aplicação correta, tá? Não vai ter problema de pegar vaso sanguíneo, por quê? Porque o tecido subcutâneo não tem vaso sanguíneo, tá? Porém, a gente tem alguns artigos, tá? Até mesmo a própria Anvisa, tá? Tem alguns artigos que ela orienta, mesmo que seja no tecido subcutâneo, estar fazendo a aspiração, pois se você, por exemplo, introduziu a agulha com um ângulo errado, enfim, e pegou o tecido muscular e tal, para confirmar mesmo que não pegou nenhum vaso sanguíneo e a agulha não esteja lá no vaso sanguíneo, tá? Então, eu oriento, tá? Faça sim a aspiração para ver se não pegou, então, um vaso sanguíneo, tá? Pode ser que alguns professores, ou enfim, vocês vão ver que vão estar passando para vocês que no subcutâneo não tem a necessidade de aspiração. Porém, tá? Eu prefiro me precaver e passar para vocês, então, a parte que faz sim a aspiração para ver se pegou ou não um tecido subcutâneo. Então, a via intramuscular, tá?
Então, a gente tem indicação para injeção intramuscular, tá? É uma via, então, de ação mais rápida depois da endovenosa, tá? Então, é uma via de administração de medicamentos que são irritantes, né? E por ser menos, então, dolorosa, né? Então, o comprimento e o calibre das agulhas a serem usados, tá? Vão variar, então, conforme o grupo etário, né? A espessura subcutânea do usuário, né? As condições, então, de solubilidade da droga, tá? Então, o bisel deve ser longo, né? Para facilitar, então, a penetração da agulha através da pele, né? E sempre que a gente vai estar administrando medicação via intramuscular, a gente lateraliza, então, o bisel, tá? Da agulha para estar, então, administrando a medicação, tá? Por que lateralizar? Para a gente pegar, então, conforme a estria muscular, tá? Então, vai tornar menos dolorosa esta aplicação. Então, alguns problemas mais comuns, então, de administração, então, que pode ocorrer ali na via intramuscular, tá? Então, pode ocorrer, então, a formação de nódulos, né? Que quando, então, as soluções não são absorvidas ou precipitadas, tá? Pode estar formando, então, um nódulozinho, que é aquele caroço, tá? Hematoma, tá? Geralmente, então, são resultantes, então, quando a gente vai aplicar, então, na via intramuscular e por um acaso, né? Pega um vasinho no trajeto, tá? Pode estar esse vasinho, então, liberando sangue, causando hematoma. E até mesmo infecções, né, que são consequências, então, da contaminação da droga ou do material, então, durante a aplicação. Então, a gente vai estar expondo, né, a área da aplicação, vai fazendo sepsia do local, né, com algodão embebido em antisséptico, clorexidina 0,5 ou o álcool, né, depende do que a gente tem na instituição. Vai estar orientando, então, para o paciente adotar uma posição confortável, né, e relaxar o músculo, tá? Deixar o músculo do local bem relaxado. Vai distender a pele do local, né, da aplicação com os dedos indicador e polegar. E vai, então, manter firme o músculo, tá? Então, vai introduzir a seringa, né, a agulha, com o bisel lateralizado em um ângulo de 90 graus, tá? Vai soltar o músculo, tá? Com a mão livre, vai proceder à aspiração puxando o êmbolo para verificar, então, a possibilidade de algum vaso sanguíneo ter sido atingido, tá? Se por um acaso isso ocorreu, né? Você aspirou e pegou algum vasinho, retornou sangue ali na seringa, tá? Então, vai retirar a agulha do local, vai trocar a agulha e introduzir, então, um outro local, tá? De preferência, se retornou, então, sangue ali no material, junto com a medicação, tá? Na seringa, tá? Despreza aquela medicação e faça, então, a diluição de uma nova medicação, tá? Vai injetar o líquido, então, lentamente, né? Retirar a agulha, a seringa e a agulha com movimento único e rápido, tá? Comprimir o local com algodão durante alguns segundos também para estancar o sangue, tá? Então, quais são as regiões indicadas para aplicação de injeção, né, intramuscular, tá? Então, a gente tem, então, o músculo dorso glúteo, ventro glúteo, deltoide e a face anterolateral da coxa, tá? Então, esses são os locais de administração de medicação intramuscular. Então, esse slide aqui também é bem importante, eu quero que vocês levem ele para a vida de vocês, tá? Para a vida de trabalho de vocês, tá? Então, tem alguns autores, tá? Que orientam, então, uma ordem, tá? Sequencial, tá? Então, essa ordem é conforme a preferência, tá? Para os músculos que devem ser, então, aplicados, tá? Então, se a gente tem uma medicação, tá? Para aplicar, então, a gente deve, de preferência, tá? Seguir esta ordem, tá? Então, dar preferência para o músculo ventro glúteo, em seguida, dorso glúteo, vasto lateral da coxa e, por último, o deltoide, tá? Então, essa é a ordem, tá? Essa é a sequência de preferência de administração intramuscular que a gente deve estar seguindo, tá? Bem importante esse slide também. Então, os locais de aplicação, tá? Então, a gente tem o deltoide, né? Que é, então,
a gente vai estar administrando um volume máximo de 2 ml, tá? Em crianças de 0 a 10 anos, né? É contraindicado, tá? A indicação, então, do deltoide, tá? Exceto, então, no casos, então, de alguma vacina que seja indicada nesse local, né? Que seja protocolo, senão a gente evita esse local, né? E em adultos também, que tem um pequeno desenvolvimento muscular nesse local, também é contraindicado, tá? Então, pra gente estar achando, então, o músculo deltoide, tá? A gente vai estar, então, aproximadamente, então, 4 dedos abaixo do ombro, tá? Então, a gente põe 4 dedinhos ali abaixo do ombro, vai estar delimitando ali, então, o músculo deltoide. O músculo, então, dorso glúteo, né? Então, é um volume máximo de 4 ml, né? Ele é contraindicado também em crianças de 0 a 2 anos, tá? Em adultos excessivamente magros também, tá? Ou então em usuários acima de 60 anos também, que tem uma perda de massa muscular, tá? Então, como a gente vai estar delimitando, né? Traçando esse local, tá? Então, a gente vai traçar 2 linhas, tá? Uma na horizontal, com origem, então, ali na saliência da região sacra ali, tá? E outra linha na vertical, tá? Então, originando-se ali da tuberosidade isquiática, tá? Então, a gente vai fazer uma linha imaginária ali nesse paciente, tá? E vai estar funcionando, tá? Aplicando no quadrante superior externo, tá? Por que que é feito nesse local, tá? Pra gente estar evitando, tá? A punção do músculo do nervo ciático, tá? Então, é bem importante fazer essa delimitação, tá? Com cuidado para não ocorrer, então, nenhum acidente ali, tá? Então, lesão de vasos, nervos do local ali, como nervo ciático, tá? Pode, então, causar uma má absorção do medicamento, causar dor, nódulos e abscesso, tá? Então, é bem importante a delimitação correta deste músculo, tá? Então, a gente tem a região ventro-glútea, tá? Então, nessa região, a gente vai estar aplicando também um volume máximo de 4 ml, tá? Ela é a região mais indicada, tá? Por ser livre de estruturas importantes, de nervos ali, enfim, tá? Então, ela é a região de primeira escolha, tá? Para administração, então, de medicamento via intramuscular. Então, como que a gente vai estar delimitando, tá? Então, vai colocar o dedo indicador na espinha anterosuperior, tá? Ali do paciente. A palma da mão sobre a cabeça do fêmur, tá? E estender o dedo médio, tá? Em formar um V, tá? Então, a gente vai formar um V entre o dedo indicador e o dedo médio, tá? E vai fazer a aplicação no meio desse V, tá? Parece um pouquinho difícil, mas é bem legal, tá? É bem fácil de delimitar. Ela vai ser um pouquinho mais difícil a gente estar delimitando em pacientes mais obesos, tá? Porque a gente não vai estar conseguindo sentir bem ali a espinha ilíaca no paciente, tá? Mas é o local de primeira escolha, então, para aplicação intramuscular. Então, a gente tem a face lateral da coxa, tá? Então, nesse local, a gente faz, então, a aplicação de um volume máximo de 3 ml, tá? Também tem que ter cuidado, então, para não estar atingindo o nervo femoral, né? Porque pode causar dor ali momentânea, anestesia na pele, enfim, tá? Pode causar, então, alguns acidentes, tá? Então, o vasto lateral da coxa, tá? É a primeira opção para crianças menores de 2 anos, tá? Bem importante esse slide aqui também, tá? Então, se eu tiver uma criança menor de 2 anos, tá? Eu vou dar preferência para aplicação no vasto lateral da coxa. Por que que a gente dá essa preferência, tá? Porque, então, normalmente, esse é o músculo mais desenvolvido nas crianças menores de 2 anos, tá? Então, por isso a gente faz, então, a preferência para esse músculo, então, nessas crianças menores de 2 anos, tá? A delimitação, então, a gente vai fazer, então, a aplicação no terço médio da coxa, ali a gente vai estar visualizando, então, a lateral da coxa, tá? Vai dividir, então,
essa região em 3 e vai estar aplicando então no terço médio da coxa. Temos também a aplicação de técnica em Z, tá? Então, essa técnica de aplicação intramuscular, né? Ela é uma técnica, então, para aplicação de medicamentos que são irritantes por via muscular, tá? Ela promove, então, essa técnica, uma vedação ali do trajeto, tá? E manutenção, então, do medicamento no espaço intramuscular, tá? Então, essa técnica consiste em deslocar a pele lateralmente para longe do local escolhido, né? Para aplicação da injeção. Vai penetrar, então, a agulha ali no músculo, injetando a medicação lentamente. Após ele tirar a agulha, a gente vai estar soltando a pele, que vai formar um Z, tá? Então, o local não deve ser massageado, pois pode promover, então, alguma lesão tecidual, tá? Então, aqui nessa imagem é bem legal, tá? Então, a gente vai estar afastando a pele, tá? Puxando ali o tecido subcutâneo, tá? Vai estar aplicando a injeção, ó. Vocês notem que a medicação ali, o fármaco, vai ser introduzido lá no músculo, tá? A gente tira a agulha e solta, então, a pele, aquele tecido subcutâneo. Notem que formou um trajeto ali em Z, tá? Que vai impedir que o fármaco suba, tá? Para hipoderme ali, enfim, tá? É uma técnica, sim, utilizada para medicamentos mais irritantes, tá? Normalmente, pacientes que fazem uso contínuo dessas medicações, tá? O próprio paciente, ele já orienta, ó, essa medicação tem que ser em Z e tal, eles já sabem, tá? Que é irritante, tá? Então, para evitar, então, que essa medicação suba ali para a superfície da pele, a gente faz então a técnica em Z. A via endovenosa, né, então, tem o objetivo, então, de obter rapidez no efeito do medicamento, né, que é imediato, né. A administração, então, de grandes volumes de líquidos, tá? Então, nessa via não tem uma quantidade máxima de líquido administrado, tá? Administrar drogas contraindicadas, então, por outras vias também, tá? Então, as drogas devem apresentar-se límpidas e perfeitamente diluídas para serem administradas por via endovenosa, tá? Drogas em suspensões oleosas ou ar são contraindicadas, tá? Porque pode causar uma embolia no nosso paciente, tá? Então, sempre que eu vou administrar um medicamento, tanto intramuscular, endovenosa, subcutânea, a gente sempre retira todo o ar de dentro da seringa, tá? Para não causar uma embolia no nosso paciente, tá? Paciente deitado ou sentado, tá? Já que, enfim, algumas dessas medicações têm efeito imediato, tá? E pode causar, então, algum efeito indesejado de imediato no paciente, tá? Os locais de aplicação, tá? Então, a gente tem as veias ali da face ventral do braço, né? Do dorso da mão, que são veias mais calibrosas e de mais fácil visualização, tá? Podem ser também aplicadas através de catéteres intravenosos de curta ou de longa permanência e também por flebotomia, tá? Então, aqui em cima a gente tem, então, os catéter Portocat, tá? Que são um catéter, então, de longa duração, tá? São aplicados, então, para pacientes, geralmente, que fazem, então, medicações e tratamento quimioterápico, tá? A gente tem também os catéter venoso central, tá? Puncionado na veia jugular ou na veia subclávia, tá? São catéteres, então, que fazem, então, a punção ali dessas veias mais profundas, tá? E a gente tem também os catéteres de curta duração, tá? Que são, por exemplo, o scalp ou, então, o abocate, tá? O scalp, normalmente, a gente utiliza, então, naquele paciente que vai lá no ambulatório, enfim, e que vai fazer apenas o uso de medicação intravenosa naquele momento, tá? Então, depois retira o scalp. E o abocate, então, conforme, então, rotina da instituição, da CCIH, a gente pode estar mantendo ele por mais dias. Então, depende da instituição, de 4 a 5 dias, tá? Então, pode estar mantendo esse abocate, tá? Para, então, a administração de medicamento.
Então, aqui, algumas das veias, então, mais calibrosas, que mais utilizadas, tá? Para punção de acesso venoso periférico, tá? Então, a gente vai estar expondo, né, a área onde deverá ser feita a aplicação, né, a punção venosa, né? Vai garotear, então, o braço aproximadamente uns 10 centímetros acima da veia escolhida, né? Fazer o usuário, então, pedir para ele abrir e fechar as mãos por várias vezes, tá? Assim vai favorecer, então, com que a veia se dilate ali, né? Vai colocar o braço em hiperextensão, né? Fazer antisepsia ali do local, onde vai ser feita, então, a aplicação, tá? Vai expulsar, então, né? Tirar todo o ar ali de dentro da seringa, ou então, se for com o uso de abocate, né? Não tem essa necessidade do ar, só a gente vai estar preparando, então, o multivia, tá? Que é um adaptadorzinho que a gente vai estar conectando no abocate, a gente vai manter ele salinizado, tá? A punção tanto do scalp quanto da agulha quanto do abocate, sempre quando é endovenosa, com o bisel para cima, tá? Vai estar esticando então a pele, manter a veia fixa com o polegar, né, de uma das mãos, e com a outra introduzir a agulha aproximadamente 1 centímetro além do local da veia que a gente quer, tá? O ângulo para punção endovenosa, tá? Então, a gente vai estar utilizando um ângulo de 15 a 30 graus, tá? Dependendo, então, do calibre da veia e da profundidade dessa veia, a gente vai estar angulando, então, a nossa seringa e agulha no ângulo de 15 a 30 graus, correto? Então, a confirmação de que a agulha ganhou, então, a luz do vaso, né? Está ali na veia, tá? Então, faça a aspiração de sangue para o interior da seringa e pela sensação tátil também, tá? No caso da utilização do abocate, tá? No que a gente introduz o abocate, a gente vai introduzir uma parte da agulha do abocate, tá? E ele tem um dispositivo que ele reflui sangue, tá? Então, quando tiver lá na veia, vai refluir sangue, a gente vai saber. Introduz, então, o resto, então, do silicone, né, ali do abocate, faça a retirada da agulha, tá? Então, o abocate, a gente não fica com a agulha dentro do paciente, retira a agulha e conecta, então, o Polifix, tá? Sempre lembrando, então, que antes de retirar, então, a agulha ali, tá? Do abocate, a gente vai estar retirar o garote do paciente, tá? Inserir lentamente, então, evitando, então, sobrecarga ali circulatória e sensação desagradável ao usuário, né, ali, da punção. Se for, então, com a aplicação de medicação com a seringa e a agulha, tá? Ele tira a agulha em um movimento único, comprime o local com algodão, então, para facilitar, então, a homeostasia ali do local, tá? Então, a gente vai ver, então, na aula prática, as várias maneiras, então, da gente tá aplicando medicação via endovenosa para o paciente, tá? Então, algumas manobras, então, que facilitam a gente achar a veia do paciente, tá? Então, conversar com o usuário, tentar manter, então, o ambiente um pouquinho, né, descontraído ali, porque o medo, então, faz vasoconstrição, tá? Dessas veias, elas realmente desaparecem, tá? Então, pode ser aquele paciente que tem as veias mais calibrosas que forem, tá? Mas no momento da punção, o próprio medo faz com que elas se contraiam, tá? E elas desapareçam, tá? Dá para pedir, então, que o paciente também deixe, tá? O braço caído ao longo do corpo, abrir e fechar a mão também facilita, tá? E se o paciente estiver com a pele muito fria, enfim, a gente pode estar utilizando compressinhas mornas, tá? Para estar fazendo vasodilatação nessas veias, tá? Também facilita um pouco. Enfim, né, que pode estar acontecendo ali na punção venosa, né? Infiltração, infecção geral, local, né? Nódulo, abscesso, reação alérgica, embolias, hematoma, flebite, enfim. São várias reações que podem estar ocorrendo, tá? Quando, então, sabe-se que a agulha está dentro da veia, quando não apresenta sinais de desconforto, tá? Quando tá fora da veia, tá? Vai apresentar dor, ardência e edema ali no local da inserção, da administração do medicamento, tá?
Então, temos a venóclise. Então, o que é venóclise, pessoal? Então, é um método utilizado para infundir grandes volumes de líquido, né, dentro da veia, através, então, do gotejamento controlado, né, para se infundir, então, num período de tempo pré-determinado, tá? Então, é indicado para administrar medicamentos, manter e repor reservas orgânicas de água, eletrólitos, nutrientes, restaurar equilíbrio ácido básico e restabelecer o volume sanguíneo do nosso paciente, tá? Então, a venóclise nada mais é do que quando a gente tem um paciente com acesso venoso periférico, tá? Onde a gente tá infundindo soro, infundindo medicação, enfim, tá? Ele tá com acesso permeável, né? Então, as soluções mais utilizadas, tá? Soro glicosado, 5 ou 10%, soro fisiológico 0,9%, e até mesmo, então, infusão de medicamento, né? Então, a gente vai estar precisando, então, do soro, né? Enfim, do medicamento prescrito, o catéter, né? Scalp ou abocate, um equipo, garote, suporte, algodão, adesivo IV-Fix, né? Ou micropore, luvas de procedimento, né? A gente vai estar preparando o soro, né? Vai fechar o clamp do equipo, instalar, né, o equipo, abrir e fechar o equipo com o clamp, né? Vai deixar, então, esse equipo todo salinizado, sem ar, tá? Bem importante. Preparar o rótulo, então, né, da medicação, vai funcionar a veia com o catéter, instalar, então, o equipo e vai abrir ali o clamp, tá? Vai estar fazendo, então, a fixação adequada, tá? E fazer, então, teste de refluxo e controlar o gotejamento ou, então, os ml por hora, conforme, então, se for utilizado bomba de infusão. O rótulo de soro ou de medicação tem que estar sempre com o nome do paciente, solução que está sendo injetada, número de gotas ou ml por minuto, início ou término da medicação, tempo que deverá correr, tá? E data e assinatura de quem preparou a medicação, tá? Então, jamais a gente pode chegar no paciente, ter uma medicação lá pendurada no suporte de soro, tá? No equipo, enfim, sem estar com o rótulo contendo todas essas informações, tá, gente? Bem importante isso. Então, a punção deve ser feita em local longe de articulação, tá? De fácil acesso. Jamais puncionar veias que sejam esclerosadas, né? Devido, então, ali à deficiência circulatória. Na presença de sinais de flebite, né? Que são sinais de inflamação, retirar o dispositivo de punção e providenciar, então, uma outra via de acesso, tá? Para garantir, então, a infusão de volume e dosagem dentro do tempo estabelecido, controlar constantemente o gotejamento, ou, se disponível na instituição, fazer o uso, então, de bomba de infusão. Não deve ser, então, alterado o gotejamento em caso de atraso, né, de infusão, tá? Em pacientes que deambulam, deve ser observado, né, em manter o frasco elevado, tá? Para não haver, não voltar sangue, então, ali por esse equipo, né? Quando o frasco estiver acabando, ficar atento e promover a troca imediata, tá? Para não entrar ar nesse equipo, não ir ar para a veia do meu paciente. E os acessos, né, periféricos são trocados em intervalos de 72 a 96 horas, dependendo da rotina da CCH da instituição. Aqui a gente tem, então, um cálculo de gotejamento, tá? Em quantas horas, quantas gotas por minuto para ser infundido, tá? É bem legal esse cálculo, enfim, tá? A gente pode estar utilizando, então, também a heparinização de catéter, tá? Ou a salinização, tá? Então, antigamente era utilizado mais esses catéteres heparinizados, tá? Hoje em dia a gente chama, então, de catéteres salinizados, tá? Então, tem a finalidade de evitar, então, a coagulação sanguínea dentro do catéter, né? Evitar, enfim, várias punções e manter a permeabilidade da punção, tá? Então, quando que eu vou salinizar um catéter, tá? Quando, por exemplo, eu tenho um paciente que está recebendo medicação endovenosa, porém não é contínua, tá? Então, a gente aplica a medicação, tá?
E após isso a gente vai estar salinizando, tá? Passando, por exemplo, um sorinho fisiológico ali na via, tá? Para manter salinizado, para a gente não estar perdendo esse acesso e não precisa, então, o paciente estar com aquele soro pendurado, então, tá? No caso de quando era utilizado, então, a heparinização do catéter, tá? Alguns médicos ainda utilizam isso. A gente vai estar utilizando heparina, uma seringa de 10 ml, né? Uma agulha 25/8, soro fisiológico 0,9%, tá? Então, a gente vai estar aspirando, então, aspirar 0,2 ml de heparina, né? E completar, então, com o sorinho fisiológico. E vai estar, então, passando nesse acesso, tá? Quando para heparinização. Quando, então, só para manter salinizado, a gente só aspira o sorinho, tá? 0,9%. E passa, então, infunde nesse acesso, né? Nesse catéter e deixa ele, então, com o clamp fechado, tá? Bem tranquilo de fazer também. Algumas prevenções, então, de infecção, né, relacionada, então, à cânula ou à infusão, né, de medicamento, tá? Então, a gente vai estar evitando a instalação, né, de veias de acesso em veias de membros inferiores, tá? O fluxo, então, ali é mais lento e tem uma concentração mais elevada de micro-organismos nos membros inferiores, tá? Vai lavar bem as mãos antes de realizar o procedimento, né? Fazer, então, antisepsia da pele com um álcool 70 ou clorexidina 0,5. Trocar, então, as cânulas de acordo, então, com a rotina da CCIH, né? Curativo, então, quando for catéter venoso central, é realizado, então, a cada 24 horas ou quando tiver sujidade, tá? Esse deve ser realizado pelo enfermeiro, tá? Não deve ser realizada, então, oclusão com esparadrapo, pois isso favorece o crescimento ali de micro-organismo, né, em torno do catéter, tá? O ideal, então, é aquele curativo estéreo de poliuretano, tá? Para os catéter venoso central. Mas em alguns casos, quando ainda tá meio sangrante na inserção, a gente pode estar utilizando a gaze ali, tá? E o micropore para o curativo. Cuidado com equipe, tá? Então, todo o conjunto ali de equipo deve ser trocado conforme a rotina da instituição, tá? Equipo de soro deve ser colocado longe, então, de locais contaminados, como catéter urinário, traqueostomias, feridas, enfim, tá? Os frascos de soro devem ser rotineiramente inspecionados, tá? Sob condições de luz, verificar a rachadura, a turbidez ali do material, né? Frascos que perderam o vácuo não pode ser utilizado, tá? Então, aqueles frascos que você vê que não tá legal, enfim, tá? Não utiliza, tá? Devolve para a farmácia. Frasco com os defeitos também devolve para a farmácia, tá? As unidades de internação, então, não deverão manter estoques, né, de frascos de soro, né? Uma vez, então, que as condições de temperatura ideal, né, para o produto geralmente são mantidos lá na farmácia, tá? Com ambiente refrigerado. E também poderão não manter, então, controle de prazo de validade, tá? Então, faça a dispensação por horário dessas medicações, tá? Para as unidades. Em toda suspeita de contaminação, né? Que a gente percebe no paciente, por exemplo, tremores, febres durante a infusão, sem foco aparente, né? Enfim, pode ser colhida, então, hemocultura desse paciente, tá? Enviando frasco de soro ou equipe para o laboratório para ser realizada a cultura desse material, tá? Infundir derivados de sangue rapidamente, né? Nunca ficar pendurado a tempo ambiente por mais de 6 horas, tá? Daí vai depender também conforme os protocolos, tá? Normalmente, por exemplo, o CHAD, né, com o concentrado de hemácias, é um tempo máximo de 4 horas para infusão, né? Então, a gente tem que estar tomando cuidado quanto a infusões de hemoderivados também. Nenhum frasco de soro deve ser mantido ou instalado por mais de 24 horas, tá? Então, soro e medicação, tá? A medicação tem uma validade de 24 horas após instalado, tá? Então, se eu instalei hoje às 8 horas da manhã um frasco de soro de 1000 ml e amanhã às 8 horas esse soro não correu todo, eu vou fazer a troca do soro, tá?
Frascos de nutrição parenteral depois instalados não podem permanecer por mais de 12 horas a temperatura ambiente, né? Quando for necessário colocar Espiro no frasco plástico, né, para aumentar então a velocidade de infusão, deve-se desconectar o equipo e logo conectá-lo novamente, tá? Enfim, tá? Esses são os principais, assim, cuidados que eu trouxe para vocês, né, das infusões endovenosas, tá? Se surgirem alguma dúvida, pessoal, eu sei que o assunto é bem longo, é bem complexo, pode estar mandando para mim, tá? Assim que possível eu retorno para vocês, tá? Vou mandar 2 videozinhos também para vocês, tá? Quanto a diluição de medicação, tá? E qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição, tá? Também deixei atividades para vocês estarem respondendo, tá? Leiam com atenção, tá? Que vocês tenham um bom estudo essa semana e até a semana que vem. Abraços!